Audiobook Jesus no Lar. Chico Xavier, pelo Espírito Neo Lúcio. Capítulo 9. O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião a respeito da preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigrava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor. E sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, transformou-se em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberragem, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O Todo-Poderoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos, e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve fez-se primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que a população não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral, e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetiu 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amor sem reservas os seus irmãos, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana
desdobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória, na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruído ambiente de minutos antes, concluiu ele, com expressível acento na voz: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Capítulo 10. O juiz reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação na casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto, se analisar detidamente. Depois de vários depoimentos acerca do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus, sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandamento que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. E transcorridos alguns instantes, contou: quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de brávios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadeza.
Assim foi, certa vez, dirigindo-se o magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo. Foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes, que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhes valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se vestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que ali procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador, atribulado, reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos, brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando, na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, em benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora, brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Capítulo 11. O santo desiludido. Inclinara-se a palestra, no lar humilde de Cafarnaum, para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-lhe pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado: é um erro, apague a sede de lucro que lhe serve nas veias. Isso é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho
acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoas de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem. Venha orar, sobretraindo-se a tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, entristecia-se de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou a visita de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não for homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Capítulo 12. Os descobridores do homem. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó. A palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou, bem-humorado: apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos por isso lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo,
enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuar as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhes privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celeste, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da introdução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto, com gestos, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola de iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno o sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição
que aparentemente desfrutavam, os exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que ele observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador dos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Capítulo 13. O revolucionário sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiásticos sobre as anomalias na governança do povo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Chamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural, e por isso articulou-se em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao trono no monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que o anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição. Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirá o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca disponha de tempo
para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeados de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos, bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas. E onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que em vez de suspirar da insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo, no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir, sem desastres, a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o Mestre Divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Capítulo 14. A coroa e as asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía o decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo,
o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigo, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir diante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido. Podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajadores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual com impertinência infantil. Marchava-se senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo, era aquela mesma que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento. Que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia,
imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes as mãos fraternas, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-no no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu.